Boa tarde a todos os servidores públicos municipais. O- a diretoria do sindicato me pediu para gravar esse vídeo para responder alguns questionamentos que vêm sendo levantados nos grupos sociais, nas redes sociais, a respeito da atuação desse sindicato na representação, principalmente do magistério municipal, mas de todos os servidores públicos municipais em geral, a atuação e a luta desse sindicato com relação a isso tudo, né? Isso é uma luta antiga do sindicato, que vem desde as diretorias anteriores, não só da atual gestão, né? E são conquistas históricas que esse sindicato já obteve. Muitas vezes, pela demora de se conseguir essas conquistas, como a gente sabe, o judiciário é muito lento e as gestões municipais também dificultam muito. Parece que não houve conquista nos últimos anos, mas elas estão acontecendo e o sindicato nunca parou a sua luta. Em relação aos servidores do magistério, a principal reivindicação atualmente é quanto ao não pagamento do piso nacional. Essa questão do pagamento do piso nacional, ela precisa ser muito bem esclarecida, porque nós já temos uma decisão judicial aqui no município de Linhares desde o ano de 2014, que obriga que o vencimento base dos professores não pode ser inferior ao piso nacional da categoria, de forma nenhuma. E isso foi implementado em 2014 e, posteriormente, em 2017, em razão de uma nova demanda proposta pelo sindicato, tendo em vista que o município não tinha implementado ainda o plano de cargos e salários, isso foi uma conquista que foi colocada dentro da lei do município, que poucos municípios, eu acredito que nenhum outro município do estado tem essa prescrição própria na lei, não é só uma conquista jurídica, está na lei do município, que é o vencimento base do servidor nunca pode ser inferior ao piso nacional da categoria. É isso que acontece. Mas o que tem dado essa impressão errada a alguns professores de que essa determinação não está sendo cumprida no município de Linhares? Porque desde o ano de 2018, um ano depois já que o novo plano de cargos estava sendo implementado, o município passou a pagar esse vencimento base em duas rúbricas no contra-cheque. Uma escrito vencimento base, que era o valor nominal que está na tabela de vencimentos, mais a complementação para se atingir o piso nacional. E isso, ainda em 2018, foi objeto de um recurso nessa ação anteriormente proposta do sindicato, discutindo que não se podia pagar por complementação dessa forma toda. Só que, mais adiante nessa disputa, nós visualizamos, quando recolhemos contra-cheque de diversos servidores, que não havia um prejuízo efetivo financeiro a nenhum servidor o fato do vencimento base estar sendo pago em duas rúbricas no contra-cheque. Por quê? Quando ia se calcular eventuais gratificações adicionais ou outros direitos que o servidor havia conquistado, era sempre calculado em cima do vencimento base mais complementação. Então, não havia um prejuízo financeiro. Então, insistir nessa luta apenas para que a rubrica conste uma única rubrica no conta-cheque não teria efeito prático nenhum. Então, nós preferimos focar nossos esforços em outras questões. E a principal questão que o sindicato tem focado seus esforços desde 2017 é que o reajuste do piso nacional incida em todos os níveis e classes da carreira, incida em toda a carreira. A princípio, isso estava prescrito, isso está prescrito no nosso plano de cargos, só que a gestão anterior do município optou por não cumprir esse trecho da lei. E nós tivemos que entrar com uma ação para obrigar o município a cumprir esse trecho da lei. Em primeira instância, isso foi julgado favorável, ainda em 2019, isso foi julgado favorável, dizendo que o piso nacional deveria ser o reajuste e isso deveria ter um efeito cascata, um efeito contrário, atingindo toda a tabela. Então, toda vez que o piso da tabela fosse reajustado, que é o piso nacional, todas as outras classes e níveis também seriam reajustados na mesma proporção. Só que dessa sentença favorável em primeira instância, o município recorreu e no tribunal se alterou o entendimento aqui que o juiz de primeiro grau tinha dado, dizendo que a lei do piso nacional não obriga que o reajuste concedido ao piso incida em todos os níveis e classes da tabela. E
nós recorremos a Brasília e acabamos e lá em Brasília foi mantido, até porque isso é um entendimento do STJ, uma súmula, um recurso repetitivo número 911, que o reajuste do piso nacional não pode incidir sobre toda a tabela. Então, começou a ocorrer aqui em Linhares, desde então, o achatamento da tabela do magistério. E aí, posteriormente, nós ingressamos com a nova demanda judicial para discutir a obrigatoriedade de se alterar a lei, tendo em vista que a previsão em lei do reajuste do piso incidir sobre toda a tabela foi objeto de um acordo judicial. Então, nós queríamos cumprir o acordo judicial. Novamente, essa ação foi julgada improcedente, aí tanto em primeira instância quanto em segunda instância. Nem recorremos ao STJ, porque foi aplicada uma súmula 911, e por conta disso não caberia recurso especial, de que o judiciário não pode obrigar o poder executivo a impor reajustes que não estão previstos, reajustes federais aos servidores locais, não podem impor nenhum tipo de reajuste. Então nós perdemos. E agora nós ingressamos com a terceira ação, e aí não só beneficiando os servidores do magistério, mas todos os servidores municipais, que são as revisões de todas as tabelas. E novamente foi julgado improcedente em primeira instância, e ela agora aguarda julgamento de recurso no Tribunal de Justiça. E foi dito que não pode o judiciário impor reajuste a servidores contra o Poder Executivo. Se aplicou esse entendimento, é uma súmula vinculante da STF, que, ao meu entender, não é o caso aqui do município de Linhares, mas o judiciário tem mandado aplicar esse entendimento. Então, a incidência do reajuste do piso em toda a tabela, ela é uma luta do sindicato antiga, que desde 2018 tem sido a briga principal desse sindicato, que não sai das pautas de reivindicações e que todo ano, quando se negocia, se briga para instituir, mas nunca conseguimos chegar a um consenso. Hoje, essa discussão em nível nacional, existem duas ações que estão no STF aguardando o julgamento da repercussão geral. Eu não vou recordar agora os números, se vocês procurarem, existem duas repercussões gerais aguardando o julgamento no STF, que foram propostas por entidades nacionais, visando obrigar o reajuste do piso incidir sobre toda a tabela, todos os níveis e classes dos servidores do magistério. Inclusive, aqui em Linhares também, nós tivemos o mesmo problema com os servidores do administrativo, que tinham uma prescrição semelhante na sua lei, que previa que o salário mínimo seria sempre a base da tabela. E o município também entrou com uma ação de inconstitucionalidade contra esta lei para não obrigar o salário mínimo, quando chegasse na base da tabela, incidir sobre toda a tabela. Isso foi um direito que nós conquistamos na lei, em um acordo judicial para todos os servidores, mas que depois de posto na lei, o município optou por não cumprir e tomou as medidas judiciais para descumprir. Mas isso continua sendo a nossa luta, continua sendo a nossa briga de todos esses anos. O que tem acontecido mais recentemente? Porque esse tema voltou em voga agora, apesar de já ser um efeito que está sendo sentido desde 2020, só agora, quando a nova gestão assumiu, que se começou a trazer isso como se não fosse uma conquista do sindicato. Porque os servidores mais novos do último concurso, eles ainda não possuem nenhuma gratificação adicional em sua remuneração. Decênios, quinquênios, horas extras, outras gratificações que, porventura, eles apenas tiveram 2 progressões funcionais nesse período, em decorrência da lei, e que eles acabaram não percebendo essas progressões funcionais em efeitos financeiros. Por quê? Em razão do achatamento da tabela, esse servidor progrediu na carreira, então ele saiu do nível 2 para o nível 3, ou saiu da classe A para a classe B, que lhe garantiriam um reajuste de 10,25% ou um reajuste de 5%, que lhe garantiriam uma vantagem, uma classe que é remunerada com valor 5% maior, mas isso não fez diferença no seu salário, apenas reduziu o valor da complementação. Por quê? Em razão da não aplicação do artigo 6º da Lei Complementar 52, que é do magistério, quando o reajuste do piso não incide sobre os demais níveis. Então, a tabela acaba sendo achatada.
E isso é um fenômeno que é observado em todo o estado do Espírito Santo. Aqui em Linhares, existe uma outra realidade que nós estamos à frente de todo o estado do Espírito Santo, porque a interpretação que o governo do estado dá e a interpretação que os outros municípios, principalmente da Grande Vitória, onde eu pesquisei, dão à lei do piso nacional, e isso é uma pauta de reivindicações do próprio Sindiups, quando se fala em nível estadual e de outros municípios que ele representa, os servidores, porque o piso nacional tem que ser o vencimento base e não a remuneração do servidor. E isso acaba gerando uma dificuldade no entendimento, porque o vencimento base é aquele primeiro valor sobre o qual incide todos os seus benefícios que você adquire durante a carreira. E a remuneração é a soma de tudo isso. O Estado tem interpretação, e principalmente os servidores que recebem por subsídio no Estado, de que o valor que eles têm que atingir para corresponder ao piso nacional é a remuneração, depois de todas as gratificações que o servidor recebe, que está incorreto. Então, servidores que têm sua remuneração apenas equiparada ao piso possuem direito de ingressar judicialmente para exigir que o vencimento base seja o piso e não a remuneração. Só que aqui em Linhares isso já existe há 10 anos. Nunca a remuneração foi o piso, sempre o vencimento base, apesar de estar sendo pago em 2 rubricas. O fato de se incluir isso em uma única rubrica não vai alterar esse problema. E quando vem o reajuste do piso nacional, por exemplo, esse ano foi de 6,25 e o reajuste dos servidores municipais foi de 4,5. O reajuste na tabela ele é linear, então todos os níveis, todas as classes vão receber um reajuste de 4,5, que foi o reajuste municipal. Mas o professor vai receber, o piso nacional teve reajuste de 6,25. Como o piso nacional já atingiu outros níveis da carreira, ele acaba achatando. Então o servidor que passou do nível 1 para o 2, muitas vezes não percebe. E isso é uma realidade em todo o estado do Espírito Santo e nacional. Tanto que existem 2 demandas de repercussão geral, aguardando ser julgada no STF para se estabelecer uma interpretação nacional de como vai ser isso. E se o STF determinar que o reajuste do piso deve incidir em todos os níveis de carreira, todos os professores do Brasil vão receber esse benefício. Não é algo que vai ser só para Linhares ou só para quem é filiado do sindicato A ou B. Isso é uma demanda nacional que vai beneficiar todos. Uma das repercussões gerais é referente ao Sindicato do Rio Grande do Sul e a outra é referente a uma entidade de São Paulo. Nenhuma é de algum sindicato local, não, que estão lá no STF. Todo o restante está suspenso por isso. Então, não há muito o que se fazer juridicamente, a não ser continuar a lutar para que o município reconheça esse direito. O fato disso estar em repercussão geral no STF não impede que o município conceda esse direito ao servidor. Não há impedimento nisso. Por isso que o sindicato, desde 2018, quando recomeçou o processo de achatamento das tabelas, nós voltamos a lutar para que o reajuste do piso incida sobre toda a tabela. Mas não há forma de obrigar o município a fazer isso. Essa é a questão hoje que nós estamos inseridos. Quanto a esses servidores que estão insatisfeitos, o sindicato está de portas abertas para receber qualquer servidor, inclusive para nós formarmos grupos de trabalho para se discutir questões específicas que envolvam servidores mais recentes, servidores que talvez estejam inseridos em outros artigos do Estatuto do Servidor. O sindicato está sempre aberto a receber esses servidores. E todos que procuraram o sindicato até hoje tiveram resposta e tiveram as medidas que o sindicato pode tomar. Oficiar a municipalidade, marcar reuniões, marcar movimentos, marcar paralisações, marcar o que for necessário para se brigar pelo direito de todos os servidores. Mas como não há uma demanda que chegou ao sindicato para uma nova ordem de paralisação por esse motivo, até porque nós já temos ações judiciais que infelizmente foram julgadas improcedentes, nossa pauta de reivindicação continua só no campo da luta, no campo de oficiar, nesse campo. Não está, de fato, em movimentos mais contundentes para se ter esse benefício. Mas qualquer grupo de servidores, qualquer entidade que quiser procurar o sindicato, nós estamos abertos para debater qualquer questão que traga novos benefícios aos professores. Esse é sempre o interesse, não só dos professores, é todos os servidores municipais. Mas esse é sempre o interesse do sindicato. E nós aqui, por conta de estarmos em Linhares, temos pleno conhecimento dos direitos de Linhares.
Eu até trouxe um exemplo aqui para a diretoria do sindicato para mostrar eventuais prejuízos que professores que embarcarem em alguma aventura jurídica possam sofrer. Um sindicato de representação estadual, o Sindiups, isso é um fato público, que é um companheiro de luta nas questões referentes aos professores, que é um sindicato altamente representativo nas questões envolvendo magistério, educação, mas por desconhecer a legislação e os direitos já conquistados em Linhares, trazem para cá, às vezes, pautas que nós já conquistamos aqui como sindicato. Por exemplo, a remuneração de 45 dias de férias. Isso é um direito, são ações que o sindicato já havia proposto ainda nos anos 2000, a última delas em 2010, que desde 2016 o município já reconheceu como direito do servidor remunerar 45 dias de férias. E que na maioria dos municípios e no próprio estado, isso no estado menos, mas na maioria dos municípios, especialmente no município da Grande Vitória, eles ainda não estão remunerando os 45 dias de férias, como Linhares já tem desde 2016. E o fato de desconhecer a legislação local, nessa ação que o Sindiups propôs, ela pediu para remunerar os 45 dias de férias com adicional de 1/3. Só que o Estatuto do Servidor Público Municipal de Linhares prevê que o adicional de férias é de meio salário, e não de 1/3, como está previsto na Constituição. Então, eles estavam pedindo para o servidor receber menos adicional de férias do que a lei local prevê. E como aqui em Linhares, desde 2016, isso já foi implementado e as ações são propostas, pelo menos desde 2010, o Sindiups acabou sendo condenado em litigância de má-fé, legitimamente lutando pelo direito dos servidores. Mas é um direito que já tinha aqui em Linhares. É preciso conhecer. Mesma coisa pode acontecer agora com isso. Trazer para cá uma interpretação de que Linhares está adotando a remuneração como critério do piso nacional pode gerar condenações de litigância de má-fé e gerar decisões desfavoráveis, porque Linhares já adota o piso nacional como vencimento base, ainda que pague com complementação, mas isso não tem efeito financeiro negativo para o servidor. A questão negativa que existe hoje é a não aplicação do reajuste em toda a tabela. E isso é uma luta histórica aqui do sindicato que nós nunca vamos abandonar. Sempre vamos lutar por isso. Mas trazer para cá uma interpretação de que o município está aplicando entendimentos que a remuneração tem que ser o vencimento base e não o vencimento, e que a remuneração tem que ser o piso nacional e não o vencimento base, pode gerar condenações contrárias aos professores, como aconteceu no caso das férias, que se pediu 1/3, quando na verdade a nossa lei prevê que é metade, e se pediu algo que já tinha aqui no município. Então, isso pode gerar esses prejuízos. Nós queremos alertar todos os professores para tomar esse cuidado e qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo que vocês tenham entendido o que foi dito ou não tenham entendido, pode procurar o sindicato para esclarecer ainda mais. Traz seu contra-cheque, traz sua ficha financeira, nós vamos olhar, vamos ver se você tem direito a requerer alguma coisa. Existem situações excepcionais, situações pontuais de professores que estão sendo prejudicados, nós sabemos, e isso basta buscar o sindicato, que vai ser feito, vai ser adotado imediatamente qualquer medida, entendeu? Como aconteceu há 4 anos atrás, o município começou a pagar a extensão de carga horária de forma incorreta, nós entramos com a ação judicial, foi corrigida a extensão de carga horária, houve o pagamento retroativo das extensões de carga horária que foram pagas de forma incorreta, e nós agora estamos executando multas e questões para se impor de professores que não receberam ainda durante o período da pandemia. Nós ainda estamos aguardando a sentença para se obrigar ao pagamento da extensão de carga horária durante a pandemia. Mas, quer dizer, é uma questão muito pontual que aconteceu aqui em Linhares, que por ter um sindicato local conseguiu adotar as medidas imediatamente, entrar com as ações judiciais e corrigir isso, e recuperar esse prejuízo para os professores. E o sindicato continua aberto para ouvir qualquer grupo de professores, qualquer grupo de servidores que tenham reivindicações, como sempre esteve. Obrigado, qualquer dúvida, só buscar o sindicato.